Vou iniciar. O Mário também pode começar a gravar, não sei se deu pause. Então, retornamos agora com o item 19 da pauta, com a palavra agrovida, agropecuária, com a palavra do Dr. Leonan. Obrigado, presidente. Retomando. Cuida-se o caso de versão de recurso voluntário relativo ao inconformismo com o acordo da primeira turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Brasília, que de volta julgou procedente à impugnação. O lançamento é sintetizado pela Delegacia de Brasília, tendo por base desconsideração do VTN declarado pelo sujeito passivo, arbitrando com base no VTN do CIPT, considerando o grau de aptidão agrícola, com consequente aumento do VTN tributável apurando imposto suplementar. É um paradigma, questão de direito controvertida, origina-se com a impugnação, na qual se discorre sobre o VTN arbitrado, questionando com base no laudo acostado com a peça de defesa. Diz que houve confusão entre o VTN e o VTI, valor total do imóvel. Juntou o laudo elaborado por profissional habilitado pelo CREA, requeriu prova pericial. A tese não foi acolhida pela DRJ, o recurso voluntário reitera os termos da impugnação. É um paradigma, como eu já falei, é o que importa relatar, passo a admissibilidade. O recurso atende a todos os pressupostos e, portanto, dele conheço. Mérito. Quanto ao juízo de mérito, passa a apreciá-lo. VTN arbitrado. A defesa questiona o VTN arbitrado e pede para ser utilizado do lado técnico apresentado. Sustenta que há confusão entre o valor total do imóvel, VTI, com o valor da terra nua, VTN, enquanto a DRJ sustenta que não existe confusão entre VTN e VTI, inclusive porque o VTN do CIPT é obtido a partir de informações da Secretaria Estadual de Agricultura e corresponde ao valor da terra nua por hectare, assim como consignou que o laudo técnico não segue a norma da BNT, NBR 14653, dígito 3, pelo que se substancia em parecer técnico e não em laudo. A defesa argumenta que cumpriu sim a norma técnica da BNT-NBR 14653, portanto, tendo o trabalho do expert habilitado na natureza de laudo técnico. Pois bem, observe que na fase de fiscalização o recorrente realmente não apresentou laudo técnico na forma normatizada pela BNT. No entanto, juntou com a impugnação novo trabalho técnico de forma mais elaborada. Porém, ainda assim, não atendeu a todos os requisitos plenamente da norma técnica da BNT-NBR 14653. Veja-se que o trabalho técnico só apresenta 3 referências ao invés das 5 necessárias. Assim, deixa efetivamente de apresentar fundamentação, grau de fundamento de precisão 2, com apuração de dados do mercado. Aliás, o laudo não comprova de forma efetiva as negociações de preços, etc., matrículas dos imóveis e nem confronta os parágrafos para mostrar similitude. É o caso de se reconhecer a incidência do item 912 da NBR 14653, que estipula que o laudo que não atende os requisitos mínimos deve ser considerado um parecer técnico e, portanto, não tem força probatória para afastar o VTN declarado do CIPT. Portanto, sem razão recorrente neste capítulo, e meu dispositivo, como é a única matéria, ante o exposto, nego provimento ao recurso, é como voto, presidente. Ok. Alguma observação ou dúvida? Então, doutor Mário, como vota? Acompanhe o relator, presidente. Martim? Acompanhe o relator também. Ricardo? Acompanhe o relator. Ludmila? Acompanhe o relator. Caio? Acompanhe também. Juliano? Acompanhe o relator, presidente. Eu também acompanho, então fica por unidade de votos negado. Tá mudo o seu microfone, Rony. Desculpa, então foi negado provimento ao recurso nesses itens 19 e 20, e fica o 21 para o Leonan narrar. Obrigado. Cuida-se o caso, o 20 e 21. Cuida-se o caso de versão de recurso voluntário relativo ao inconformismo com a acordo da primeira turma da DRJ de Brasília, novamente, que por unidade de voto julgou improcedente a impugnação. Bem sintetizou a LIDE, que tem por base a desconsideração do VTN declarado pelo sujeito passivo, arbitrando com base no VTN por hectare do CIPT, considerando o grau de aptidão agrícola, com o consequente aumento do VTN tributável por imposto suplementar. Questão de direito controvertido é um paradigma. A controvérsia origina-se com a impugnação, na qual informa não ser proprietário do imóvel em questão, mas apenas posseiro, e que há vários anos deixou de exercer a posse. Diz que o imóvel foi baixado no INCRA, tendo em vista encontrar-se em terras inundáveis, sem condições de exploração da agricultura ou pastagem, sendo a área totalmente inaproveitável. Esclareceu que o CAFI continuou ativo para emitir certidões negativas,
sustentou que o imóvel tornou-se área de reserva e está sob responsabilidade da Fibria Celulose S.A., sucessora da Aracruz Celulose S.A., inscrita no CNPJ número, cujo ITR vem sendo recolhido regularmente por meio do NIF número tal. Alega bitributação. Finaliza aduzindo que a área é imprestável, logo o valor resta equivocado. A tese de defesa não foi acolhida pela primeira instância. Recurso voluntário, reitera os termos da impugnação. E é o que importa relatar, presidente, a admissibilidade. O recurso atende a todos os pressupostos, portanto, dele conheço. Preliminar de ilegitimidade passiva, como é a única matéria tratada no processo, a ilegitimidade, eu tratarei ela diretamente no mérito. Mérito da legitimidade passiva e área inaproveitáveis no imóvel e VTN. Como afirmado, sustenta o recorrente uma impertinência subjetiva na sua condição de sujeito passivo do ITR no ano base em referência para o imóvel tabual com área de 600 hectares de NIF final 593 dígito 7, com endereço na Bacia do Riacho, Linhares, Espírito Santo. Informa não ser o proprietário do imóvel, mas apenas o antigo posseiro, pois há vários anos deixou de exercer a posse, antes da DITR. Adicionalmente, diz que o imóvel foi baixado no INCRA, tendo em vista encontrar-se em terras inundáveis, sem condições de exploração da agricultura ou pastagem, sendo a área totalmente inaproveitável. Esclarecer que o CAFI continuou ativo para emitir certidões negativas. Sustentou que o imóvel tornou-se área de reserva e está sob responsabilidade da Fibria Celulose S.A., sucessora da Aracruz Celulose S.A., inscrita no CNPJ número, cujo ITR vem sendo recolhido regularmente pelo NIF final 594, dígito 5. Alegou bitributação, finalizou aduzindo que a área é imprestável, logo o valor resta equivocado. Pois bem, não assiste razão recorrente. Primeiro, o recorrente não consegue se desincumbir do ônus probatório e explicar o porquê de ter transmitido a DITR de forma espontânea no exercício declarado. Segundo, a despeito de asseverar que teve simples posse sobre o imóvel e que não mais a exerce, não comprova quando efetivamente se deu a perda do vínculo, se é que a perdeu. Terceiro, deixa de fazer essa demonstração no momento do fato gerador, que é o ponto que importa para a lide. Quarto, não traz aos autos nenhum laudo para testar o que afirma, como, por exemplo, trabalho técnico que aponta a totalidade do imóvel como imprestável por inundação e ou que o imóvel tenha sido efetivamente baixado por estar em topografia de outras áreas que o sobrepõem e que eventualmente o anulou. Quinto, não há comprovação da baixa do NIF. Pelo contrário, foi indeferida a baixa, estando mantido. Sexto, o imóvel objeto da DITR em análise tabual, com área de 600 hectares, NIF final 593, dígito 7, localizado em Linhares, Espírito Santo, não se confunde com o imóvel da Fibra Celulose S.A., sucessora da Aracruz Celulose S.A., inscrita no CNPJ tal, cujo ITR vem sendo recolhido regularmente, em informação da DRJ, pelo NIF final 594, dígito 5. Os NIF sequer se confundem. E o imóvel se chama Fazenda Agril, que não se confunde com tabual. E a área é bem maior, é de 8.649 hectares, localizada em Aracruz, Espírito Santo, em outro município. E não diz que uma está contida dentro da outra. Não se pode deixar de registrar que a legitimidade foi dada pelo próprio recorrente ao declarar os fatos na DITR transmitida. Quiçá, se perda de posse tenha ocorrido, então pode ter sido após o exercício da declaração. Para desconstituir o fato declarado confessado, constituído como fato jurídico, o contribuinte precisaria comprovar o contexto da referida perda da posse, o que não fez. Concluo que não comprova nos autos de forma direta a sua alegada efetiva desvinculação. E mais a mais, enfrentando a eventual alegação de impossibilidade de produção de prova negativa, aspas, no que se refere à qualidade de possuidor com os nomini, penso que este argumento não é válido, vez que o contribuinte poderia, 1. Comprovar com o laudo das áreas inundáveis, 2. Poderia comprovar a própria aquisição por terceira ou sobreposição de áreas, com ateste de matrículas imobiliárias, não juntou sequer nenhuma matrícula. 3. Além de poder juntar outros elementos de prova ao processo e rebater os argumentos fatos trazidos pela DRJ em diligente julgamento que se apropriou de outras provas. E os argumentos da Fibra Celulose também não se confundem. Por isso, doravante, adota as razões decididas da DRJ, peço vênia para ler, peço vênia para transcrever, peço vênia para não ler. Basicamente são esses argumentos. Então, a questão é a ausência de prova no que se refere às afirmações da defesa. Por último, a defesa questiona o VTN arbitrado, conforme razões já expostas, a área seria inaproveitável. Pois bem, em continuidade, observe que na fase de fiscalização recorrente não apresentou laudo técnico na forma normatizada pela BNT, bem como se manteve inerte por ocasião da impugnação e permaneceu silente no recurso voluntário. Isto é, não comprovou com meios válidos o que advoga e sustenta. De modo que, por ausência de provas eficazes, mantém-se o lançamento, no meu entendimento. Sendo assim, sem razão recorrente,
e passo por dispositivo, presidente, ante o exposto, nego o provimento ao recurso, é como voto. Ok. Então tá, passando a votação, Mário. Acompanhe o relator, presidente. Mário. Acompanhe o relator. Acompanhe o relator, presidente. Martim. Acompanho o relator. Ricardo. Acompanho. Ludmila. Ludmila. Acompanhe. Caio. Acompanho o relator. Juliano. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho. Então ficou com a unidade de votos, negar provimento ao recurso. E o item 22 e 23 fica esse mesmo resultado, repetitivo. Passo a palavra para o relator novamente, item 24. Obrigado. Se houver interessado, por favor. Obrigado, presidente. Item 24. Cuida-se o caso versando de recurso voluntário relativo ao conformismo com a decisão da primeira turma da DRJ de Campo Grande, que por unidade de votos ganhou procedente à impugnação. Lançamento. O lançamento tem por base desconsideração do VTN declarado pelo sujeito passivo, arbitrando com base no VTN, considerando grau de uma alíquota do CIP, com consequente aumento do VTN tributável, bem como gozou integralmente a APP, a preservação permanente, por onde imposto suplementar. Consta dos autos que intimado não apresentou documentação e não exibiu o ADA tempestivo, o ADA do exercício posterior ao fato gerador. Não comprovou, portanto, os dados lançados na DITR. A controvérsia origina-se com a impugnação, na qual se discorre sobre nulidade, diz que apresentou o laudo, assevera que o ADA não é obrigatório, discorda da alteração do VTN, pois o imóvel é localizado em área de extrema proteção ambiental. O contribuinte é falecido, tratando-se de representação por espólio. É um paradigma. A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ. Em preliminar é dito que não existe nulidade, que foi respeitado o decreto 7235. Aduz que a dispensa de comprovação da área de proteção ambiental depende de ADA. É afirmado que o ADA é necessário para comprovar a APP e reserva legal. Informa o juízo de piso que a APP foi glosada porque o laudo técnico apresentado não dimensiona a área e também o contribuinte não trouxe o ADA tempestivo, sendo o ADA do exercício posterior. O VTN foi arbitrado por força da subavaliação e consulta ao CIP, por aptidão agrícola. O laudo não atendeu a norma da BNT. Foi consignado que a multa de ofício é de 75%, por força de lei. No recurso voluntário, o sujeito passivo reitera os termos da impugnação, ratificando as questões de direito controvertidas, não se conformando com a improcedência das razões de defesa na forma de decisão de piso. É o que importa relatar, passa a admissibilidade. O recurso voluntário atende todos os pressupostos de admissibilidade. Por conseguinte, conheço do recurso voluntário. Apreciação de preliminar antecedente à análise do mérito. Preliminar de nulidade. A defesa sustenta a nulidade. Eu faço toda uma concatenação que eu entendo que não tem nulidade. O que o contribuinte realmente pretende é a discussão de mérito. Ele vai dizer que o lançamento foi por presunção, que não tem produção de prova, e eu já li em outros votos esse mesmo tipo de argumento durante essa sessão. E peço vênia para a gente avançar. Eu nego a preliminar de nulidade, entendo que não há cerceamento de defesa, não há preterição de direito de defesa, não há violação do decreto 7235, sendo assim, discordar dos fundamentos das razões de lançamento não torna um ato nulo, mas sim passível de enfrentamento das razões recursais no mérito. Isso não observa preterição de direito de defesa nem violação do decreto 7235, sendo assim, a gente está na nulidade. Mérito. Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo. Eu faço considerações gerais, são as mesmas que eu teci em outros votos. Eu peço vênia para a gente avançar e, doravante, passa a enfrentar os específicos capítulos da controvérsia, página 9 da minha minuta. Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia relativa ao lançamento de ofício refere-se à exigência de ITR, adicionalmente consta dos autos, demonstrativo de apuração, no qual se vê que a glosa foi efetivamente sobre a APP declarada de 90 hectares, sendo integralmente excluída. A área total do imóvel é de 112 hectares. A área de preservação permanente, capítulo que ora aprecio. O recorrente pretende o reconhecimento de APP. A DRJ não acatou a área como isenta por inexistir o ADA tempestivo para exercício sem referência. Pois bem, entendo que o ADA é um elemento obrigatório, eu faço toda aquela abordagem do parecer da PGFN e vou direto peço vênia para a gente ir direto às considerações específicas da temática. Página 12 da minuta. Dito isto, importa aferir os outros elementos que possam atestar a área vindicada para o imóvel com extensão de 90 hectares. Pois bem, para atestar áreas ambientais isentas, consta dos autos laudo,
assinado por profissional habilitado no CREA, com a RT do CREA, afirmando que o imóvel tem até mais do que 90 hectares de APP. Ademais, o laudo é substanciado em elementos fotográficos, características do imóvel, localização, aspectos biofísicos, cobertura vegetal, hidrologia, entre outros. Somado a isto, existe nos autos ADA, ainda que intempestivo e relativo a exercício posterior, mas, importante que se diga, esse ADA é anterior ao início da ação fiscal, no qual se converge no sentido de haver 90 hectares de APP. Acrescento ainda que, para reconhecimento de APP, não se faz necessária a verbação do registro de imóveis. Por conseguinte, doravante, sem muitas digressões, ao menos com o Código anterior, Código Florestal de 2012, bem como considerando o ADA apresentado, ainda que de exercício posterior, de outro exercício, mas anterior ao início da ação fiscal, combinado com o laudo mencionado, que é bem detalhado, mostra todas as características da APP e as expertises e a limita, declara a existência comprovada de 90 hectares de APP. Sendo assim, com razão recorrente nesse capítulo, declaro 90,2 hectares de APP, VTN arbitrado. A defesa questiona o VTN arbitrado e pede para ser restabelecido o declarado, sustenta que juntou laudo. De início, afirma que o tema não é novo nesse colegiado, e essa turma possui diversos precedentes, exigindo o atendimento da norma técnica BNT-NBR 14653, nos laudos técnicos para fim de afastar o lançamento do VTN arbitrado até outro seguinte precedente de minha relatoria, e cita aqui o precedente. E, pois bem, partindo para análise concreta, efetivamente não existe razão recorrente na pretensão de afastar o arbitramento, pois o parecer técnico não se atenta a todos os requisitos obrigatórios para fim de avaliação, a exemplo de plena observância da norma NBR 14653 da BNT, deixando de apresentar a fundamentação de grau 2, com apuração de dados de mercado, oferta, negociação e opiniões, referente a pelo menos 5 imóveis rurais, com seu posterior tratamento estatístico. Então, não há essa aferição. O parecer, após detalhada análise, não contém o pleno requisito, especialmente na apuração dos dados de mercado e pelo menos 5 imóveis rurais. Essa é a situação do laudo. Então, verifica-se em suma que o parecer de avaliação apresentou insuficiência de informações e não atendeu os requisitos mínimos. O fato do documento ser aceito como laudo para fins de demonstração da APP, vez que para fins de cobertura florística e análise ambiental foi bem concatenado, não lhe dá qualidade similar e automática para os fins de avaliação que impõe observar a ABNT-NBR 14653 de avaliação de imóvel rural. A ABNT para esse fim, avaliação de imóvel rural, ou seja, de propósito específico. Então, se ele se prestou a APP, ele não se prestou a avaliação, especialmente por não cumprir a norma ABNT para avaliação. Sendo assim, sem razão recorrente neste capítulo. Conclusão. Em resumo, conheço do recurso, rejeito a preliminar nulidade e, no mérito, dou provimento parcial para restabelecer 90,2 hectares de APP. E, sintético dispositivo, dou provimento parcial ao recurso para restabelecer 90,2 hectares de área de preservação permanente. É como voto, presidente. Ok. Um aspecto aqui, para o esclarecimento dos colegas, é que o ADA foi entregue de exercício 2008, e a gente está falando de 2006, então foi um ato relativo a 2 anos depois, tá? Então, ainda que antes da ação fiscal, o que a jurisprudência do CARF vinha citando, um ADA tem considerado a entrega do ADA válido desde que antes do início da ação fiscal, mas aqui é uma ADA de outro exercício, não um exercício 2 anos posteriores, então é muito bem aquilo que vem sendo aceito pela jurisprudência do CARF. O caso é semelhante ao que nós já vimos, né? Eu só vou fazer o ponto A aqui, que eu acho que deixou de ser colocado, talvez que o entendimento que os conselheiros Mário, Ricardo e Caio, creio, tem professado aí nas sessões anteriores, é porque o ADA tem uma previsão legal, as decisões do STJ que entendem que o ADA não pela inexigibilidade do ADA não tem um caráter vinculante, não é repercussão geral, não é repetitivo, nem é súmula do STJ, e também o posicionamento da Procuradoria não está no ato declaratório da Procuradoria, tá? Não foi aprovado pelo ministro da Fazenda ainda, então, quer dizer, não há uma vinculação também por força de entendimento da Procuradoria, embora, evidentemente, de se respeitar aí o posicionamento dos demais conselheiros, que também está bastante bem fundamentado. Então, passando esse ponto, e se ninguém mais tiver nenhuma observação, eu passo a palavra para o Mário. Como vota, Mário? Justamente
essa questão da ressalva aí, não há ADA do ano, propriamente, né? Então, não é questão de ADA intempestiva. Na verdade, não tem ADA para o exercício do lançamento, então eu vou abrir novamente divergência. Não dando provimento ao recurso. Ok, obrigado. Martim? Acompanho o relator. Ricardo? Eu acompanho a divergência, só com um comentário: se existisse algum anterior à obrigatoriedade anual do IBAMA, até poderia ser aceito, mas nem isso tem, não só que não tem em 2006. Acompanho a divergência. Caio? Ludmila, desculpa. Não, eu vou acompanhar o relator, eu entendo, né, essa posição que você está colocando, a questão do ADA ser de 2 anos depois, mas juntando as provas, né, o laudo e esse ADA, eu também, na esteira do voto do relator, eu vou dar provimento. Ok, obrigado. Caio? Eu vou acompanhar a divergência. Eu penso que eu estou um pouco aqui preocupado se eu não me confundir aqui no meu voto, e aí eu vou pedir a compreensão de vocês para talvez dar uma arrumada, né? Dar uma divergida. Mas eu também, com relação a esse ADA não ser do exercício, isso que eu também vou acompanhar a divergência. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Então, acompanha a divergência, então vai ficar novamente, você passar o provimento para restabelecer 90,2 hectares, com o empate, vai ser aplicada a nova lei, ok? Como já foi no item anterior, prevalecendo aí o encaminhamento favorável ao contribuinte, nesse sentido. E esse resultado vai ficar do item 24 a 25, ok? E, mais uma vez, Leonan, item 26 da pauta. Obrigado, presidente. Item 26. Cuida-se o caso versando de recurso voluntário relativo ao inconformismo com a decisão da primeira turma da DRJ de Brasília, que a unanimidade julgou improcedente a impugnação. O lançamento tem por base desconsideração do VTN declarado pelo sujeito passivo, arbitrando com base no laudo apresentado pelo sujeito passivo, com consequente aumento do VTN tributável, bem como glosou integralmente a área de produtos vegetais declarada, vez que o contribuinte diz que a área foi transformada em pastagens, apurando imposto suplementar. Questão de direito controvertido é um paradigma, a controvérsia origina-se com a impugnação, na qual discorda do lançamento suplementar, visto que houve equívoco no preenchimento da DITR no que se refere à área de reserva legal de 20% a ser averbada a 115 hectares, ou que considere como área coberta por florestas nativas e de preservação permanente 6 hectares. Nenhuma destas declaradas. Informa que foi considerado o valor do laudo anexado por ele contribuinte e não o VTN da CEAPA. Contesta a glosa da área destinada ao cultivo de vegetais, conforme contratos de parceria, laudo ambiental e atestado da EMATER. A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ. Na decisão é dito que houve perda da espontaneidade para retificação da DITR e para reconhecer erro de fato seria necessário comprovar o alegado com ADA, tempestivo e a averbação da reserva legal até a data do fato gerador, que não foi feito. É dito que a exigência do ADA vale para qualquer área ambiental, seja de preservação permanente ou de utilização limitada. Quanto às áreas de produtos vegetais, o restabelecimento não foi acolhido, vez que os contratos de distratos de parceria agrícola, além do laudo ambiental e atestado do produtor agropecuário da EMATER, terem sido considerados insuficientes. Para o VTN é pontuado que se aplicou o laudo apresentado pelo próprio contribuinte, enquanto o sujeito passivo na defesa pretendia o VTN da CEAPA, mas que não é baseado em novo laudo, tampouco em comprovação de erro material no laudo apresentado, logo não sendo aceito. No recurso voluntário, o sujeito passivo reitera o esquema de impugnação, diz que apresentou o CAR, inclusive o cadastro ambiental rural, para testar a velocidade das informações sendo imóvel composto de área rural, de 278 hectares, sendo 0,71 hectares é constituído de servidão administrativa, 4,7 hectares constituído de área de preservação permanente, e 72 hectares de vegetação nativa em Mata Atlântica, estágio secundário avançado, 55 hectares de reserva legal. A defesa apresenta documentos novos, aqui a perícia. É o que importa relatar. O recurso atende a todos os pressupostos de admissibilidade com isso. Preliminar nulidade e enriquecimento sem causa do erário público, as palavras do contribuinte.
A defesa sustenta nulidade, argumenta essencialmente defesa e violação do contraditório, diz que a autoridade não tinha competência, que não existe relatório da infração, invoca enriquecimentos em causa do Estado, especialmente sobre a alegação da não observância do laudo de caracterização rural e resolução da CEAPA. Pois bem, não assiste razão recorrente. Ora, a notificação eletrônica precisa de assinatura. Ademais, o auditor fiscal da Receita Federal tem competência para autuar o contribuinte, especialmente trabalho de revisão e de declaração em malha fiscal. Outro ponto, afirma que existe plena descrição dos fatos, este é um lançamento bem delineado. Por outro prisma, a quantificação foi efetivada motivadamente e a não observância do laudo de caracterização rural e da resolução CEAPA ocorreu de modos fundamentados por serem descaracterizados para os fins pretendidos pelo recorrente. Isto não torna o ato nulo, mas passível de debater no mérito, inclusive para fins de cálculo do imposto. Entendo que não existe nulidade, entendo que não existe violação do decreto 7235, entendo que não existe violação do decreto do regulamento do ITR 4382 de 2002, portanto, nego, rejeita preliminar de nulidade. Conheço os documentos novos para entender que guardam relação com a LIDE, e, portanto, conheço os documentos novos, na mesma sistemática já adotada em vários julgamentos desse colegiado, inclusive dessa sessão. O contribuinte pede também diligência e perícia. Eu estou negando, como já li anteriormente, em outro precedente lido nessa sessão e também lido nessa turma em várias ocasiões anteriores. A diligência, eu entendo que a prova compete ao contribuinte pela toda a legislação que ele declarou uma vez aberta a fiscalização em malha. Ele tem que comprovar, então ele pede para fazer uma perícia para fazer a demonstração caberia a ele trazer a prova, então rejeito o pedido de diligência, por entender que carece de pertinência, passo ao mérito. Inicialmente eu faço considerações gerais, que eu já apresentei outros votos, peço venha para a gente avançar, só a mesma leitura das considerações gerais, esclarecendo o que é APP, e todas as suas divergências, citando o artigo 10 da lei do ITR. Doravante, passo a enfrentar os específicos capítulos da controvérsia, estou na página 14 do meu minuto. Faço uma consideração sobre o erro de fato, verdade material, que eu também já li em outro processo, dizendo que é possível, sim, alterar o lançamento através de provas robustas e complementares devidamente comprovadas na controvérsia da lei administrativa, inclusive no artigo 145, inciso 1, e no dever de revisão, sendo o caso de reconhecimento de perda de espontaneidade, entendo que não é o caso. Deste modo, passo a revisar as matérias de controvérsia negadas pela DRJ. Área de preservação permanente, página 15 da minuta. O recorrente pretende, em sede de contencioso, para aperfeiçoar a base de cálculo e a alíquota do imposto, o reconhecimento de APP na extensão de 4,7 hectares. Alega que possui CAR, Cadastro Ambiental Rural, do imóvel, no qual consta a declaração da área. A DRJ não acolheu o pleito, aduziu e inexistiu o ADA, e não resta demonstrada a APP. Pois bem, entendo que o ADA não é elemento obrigatório e essencial para a comprovação da área isenta ao ITR, podem ser comprovados por meio de outros elementos. Aí tem toda aquela abordagem do parecer da PGFN, que já foi votado anteriormente, lido, peço venha para avançar, cito precedente de outra turma também já lido. Dito isto, importa ferir outros elementos que possam atestar a área vindicada para o imóvel com a extensão pretendida. Pois bem, para testar a APP, o recorrente conta com laudo de caracterização ambiental e com declaração do imóvel no CAR, Cadastro Ambiental Rural. Ocorre que, quanto ao CAR, o mesmo é posterior ao fato gerador. Logo, não pode ser aproveitado para fato gerador pretérito quando não suportado, importante, por outros elementos além da mera declaração. No outro prisma, o laudo de caracterização ambiental, relacionado ao processo, é por demais resumido, não trazendo documentação de suporte que demonstre suas conclusões. E não existe, por exemplo, detalhamento das supostas APP com as específicas delimitações. Não há base de convencimento para que se possa motivar o acolhimento da APP. Até o caso anterior que a gente julgou, se vocês abrem o laudo lá, com toda a cobertura florística, todo o levantamento fotográfico, todos os detalhamentos, esse laudo aqui, vocês comparando, vocês realmente conseguem ver a distinção entre um laudo completo e um laudo realmente ausente de concretude, que não me foi suficiente para acolher. Nesse caso, sendo assim, sem razão recorrente neste capítulo, não reconheço a APP. A área de reserva legal, o recorrente pretende, em sede contencioso, para aperfeiçoar a base de cálculo e alíquota do imposto, reconhecimento da reserva legal na extensão de 55 hectares, alega possuir CAR.
do imóvel, no qual consta a declaração da área, a DRJ não acolheu o pleito, aduzindo existiado, não restaura demonstrada a averbação. Pois bem, a reserva legal para gozar da isenção precisa obrigatoriamente de sua averbação. Esse é o ponto específico para mim, para meu entendimento, para resolver a questão de reserva legal. E não tem averbação. Então, neste caso, sendo assim, sem razão recorrente deste capítulo, rejeito a temática da reserva legal por não existir averbação. Para mim é requisito sine qua non. Áreas cobertas com florestas nativas. O recorrente pretende, em sede de contencioso, para aperfeiçoar o lançamento, o reconhecimento da área de coberta de floresta nativa. Alega que possui CAR e não acolheu pleito, a DRJ não acolheu por CAR doada e não está demonstrada a área ambiental. A defesa invoca o laudo técnico. Pois bem, o laudo técnico relacionado não é apto a comprovar tais áreas para fim de isenção, uma vez que não demonstrou as conclusões para a alegada Mata Atlântica e o laudo não especifica as espécies e não comprova suas conclusões. Veja que o sustentado laudo técnico não contém elementos suficientes para satisfazer a caracterização ambiental que alega atestar. Falta-lhe relatório fotográfico com detalhamento de espécies florestais, maiores esclarecimentos acerca da vistoria, especificações e apontamento do grau de vegetação do porto florestal, da vegetação nativa do porto florestal na dita área ambiental protegida, do potencial ecológico da vegetação florestal, importância e grau de presença das espécies arboríferas nativas e nativas endêmicas e eventuais arbóreas exóticas invasoras. Por conseguinte, não acha provada que a Mata Atlântica seja do tipo que se enquadre como imprestável para qualquer exploração. Sendo assim, sem razão recorrente neste capítulo. Áreas cobertas por servidão ambiental. O recorrente pretende, em sede do contencioso ainda, o reconhecimento da área de servidão ambiental. Alega que possui CAR e a DRJ diz que não tem o ADA. A defesa invoca o laudo técnico. E também diz que não foi comprovado. A DRJ também diz que não foi comprovada a área, independente do CAR. Pois bem, não assisti razão recorrente neste ponto. A servidão florestal, servidão administrativa, como ele denomina, não resta comprovada nos autos. Não existe prova de averbação de tal área ou anuência do órgão ambiental. Ora, a servidão ambiental ocorre quando o proprietário rural renuncia por vontade própria, em caráter permanente e temporário, total ou parcialmente, a direitos de supressão e exploração de vegetação nativa localizada fora da reserva legal e da área de preservação permanente. E ela depende, na forma do artigo 9A, da lei específica das servidão normativa, de específica averbação. Essa averbação não existe, ou de compromisso junto ao órgão ambiental, seja assim, sem razão recorrente neste capítulo. VTN. O recorrente informa que foi considerado o valor do parecer técnico anexado por ele, contribuinte. Ele mesmo apresentou um parecer técnico e a fiscalização adotou o VTN do parecer, sendo que, por ocasião da impugnação e no recurso voluntário, o contribuinte disse que não se conforma com o VTN do parecer que ele próprio apresentou. Ele disse que tem que seguir uma resolução da CEAPA. Pois bem, não assisti razão recorrente. Ora, cabe a manutenção do VTN apresentado em parecer técnico pelo próprio contribuinte. Aqui sim, a perda da espontaneidade. A questão é que a eventual modificação do VTN informado pelo sujeito passivo dependeria de apresentação de laudo técnico conforme normativo próprio da BNT-BR 14653, o qual, de modo complementar, apontasse incorreção no parecer técnico originalmente exibido na fase de fiscalização. Inexistindo a prova, não cabe a modificação. A resolução CEAPA, por ser genérica, não trazendo aos autos a especificidade própria do imóvel objeto da lei, mostra-se inservível para o fim objetivado pelo recorrente. Sendo assim, sem razão, o recorrente neste capítulo, e a minha conclusão é: em resumo, conheço do recurso, aprecio os documentos juntados com recurso voluntário, indefira a perícia, diligência, rejeita a preliminar nulidade e, no mérito, nega-lhe provimento, mantendo o código de decisão desgastada. Registro que a área de produtos vegetais causada inicialmente não foi reiterada em recurso voluntário, logo não sendo conhecida. Ao fim, finalizo em step dispositivo. Quanto exposto, nega provimento ao recurso. Aí como voto, presidente. Ok. Tem alguma dúvida? A doutora não falou? Eu estava olhando aqui o que foi acostado, eu só não consegui entender, foi só o laudo que foi acostado depois, porque essa inscrição dele no CAR aqui já tinha. Já tinha. Tá, então é só o laudo. Só o laudo. Tá. Eu acho que o CAR também juntou depois, eu acho que ele não apresentou na fase de fiscalização, não. Tá, era só para a gente ficar, só para delimitar mesmo a questão do que foi juntado depois, pela questão de aceitar ou não, né? Porque eu não aceito todos os documentos, mas a questão do laudo, como está naquele sentido de robustecer o que já estava sendo
sustentado, eu não vejo problema, não. Tudo bem, obrigada. Não. Se ninguém mais se manifesta, eu vou passar a votação, então. Doutor Mário? Acompanhe o relator, presidente. Martim? Acompanho o relator também, presidente. Ricardo? Acompanho o relator. Ludmila? Acompanho. Caio? Acompanho. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho. Fica, então, esse resultado, negar provimento ao recurso, no item 26 e 27. Lembrando que o item 28 já foi votado, né? Tem o mesmo resultado do 18, se eu não me engano, né, Leonardo? Isso. E ele se aplica ao 29 porque é um paradigma, né? Exatamente. Então, a palavra está agora com o doutor Caio, item 30 da pauta, a Cesita. Pode prosseguir. Só um minuto, deixa eu... Bom, trata o recurso voluntário contra o acórdão proferido pela DRJ de Brasília, cuja ementa está aqui, que deu procedência em parte à impugnação. Essa procedência em parte foi pela aceitação parcial da área de utilização limitada da reserva legal, tá? Não foi impugnado o VTN, tá? O lançamento era uma glosa do VTN e da área de reserva legal. Na impugnação, a argumentação da defesa é de que essa área de reserva legal, que é praticamente a propriedade inteira, ela alega que é uma área de reserva legal em condomínio, tá? Conforme a legislação prevê, é uma área de reserva legal que ela é uma área que ela tem, que ela aproveita praticamente inteira para suprir a reserva legal de outros imóveis que ela tem na mesma região, onde a reserva legal que ela utiliza é menor do que a lei determina. Tá? Antes do julgamento, a DRJ baixou em diligência os autos para serem juntar uma série de documentos. Qual é a justificativa da diligência da DRJ? Ela vai acatar no julgamento a tese de que se trata de uma reserva legal em condomínio. Só que para aceitar toda aquela área como condomínio, ela pediu a juntada de documentos dos outros imóveis a que se refere esse condomínio para verificar se essa reserva está averbada naqueles imóveis também. E foi juntado documentos para aqueles imóveis onde foi constatado o registro dessa reserva em condomínio, ela foi aceita e foi dado o provimento parcial. Tá? O recurso voluntário, ele é no mesmo sentido, tá? Ele vem se contrapor contra essa mesma exigência. Ele tem aqui algumas alegações de inépcia de acordo, tudo que eu preferi ler direto no voto, que daí vocês vão entender melhor. Então, vou no voto. O recurso é tempestivo e atende demais requisitos de admissibilidade. Da inépcia do acórdão de primeira instância. Como vimos acima no relatório, o recurso voluntário pede a nulidade do acórdão recorrido por alegada ofensa ao seu direito de defesa e ao contraditório, uma vez que ele faltaria a devida motivação, requisito intrínseco necessário à sua existência como ato administrativo válido. De pronto, afasta qualquer possibilidade de acolher essa argumentação, que levaria a nulidade do acórdão recorrido. Argumenta a defesa que, portanto, a fiscalização fundamenta o seu ato administrativo simplesmente pela não apresentação de cópia das matrículas referentes ao NIF e tal. Tá? Esse NIF aqui, essa propriedade, ela estaria fazendo reserva legal para 2 NIFs. Um deles foi juntado a documentação, a matrícula, e a DRJ acolheu. Esse NIF citado aqui não foi juntado a documentação. Tá? E por isso a DRJ não acolheu a tese da defesa.
Essa afirmação não corresponde ao que consta nos autos. Ao determinar a conversão do julgamento em diligência, os julgadores de primeira instância expressamente indicaram. Tá? Aí tem toda a relação de documentos aqui, o que eles foram requeridos. Como se observa, antes de julgar o presente feito, os julgadores de primeira instância determinaram a instrução dos autos com os documentos que, no seu entendimento, demonstrariam a verdade. Nesse ponto, avaliava a lição de Paulo Bergson Bonilha, ao fazer essa citação, que diz com relação ao ônus da prova, tá? De que a parte que não junta a prova não se aproveita do benefício que podia se extrair dela. A valiosa lição acima, pois intimada a instruir os autos com os documentos que poderiam comprovar a veracidade de suas alegações definitivamente, a recorrente não o fez, seja naquele momento inicial, seja agora no recurso voluntário, onde não anexou documento algum àquele respeito, preferindo centrar sua defesa em argumentação e não em provas, insistindo na produção de uma prova pericial que o julgamento de primeira instância refutou. A esse respeito, não é demais lembrar que o decreto 735 prescreve que, na apreciação da prova, o jogador formará livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. Formar livremente sua convicção implica aceitar ou não os pedidos de perícia feitos pelas partes dos autos e, além disso, valorar os documentos trazidos à sua análise e também a falta deles. Tudo isso contribuindo para que o julgador livremente possa formar sua convicção a respeito da demanda posta, a fim de lhe indicar uma solução. Não significa, como pretende o recurso voluntário, falta de motivação da decisão, mas sim livre convicção na apreciação das provas que constam dos autos e daqueles que, intimadas suas partes a produzirem, foram ou não trazidas aos autos. Não se pode constranger o julgador de primeira instância a acatar a produção de uma prova que ele entende desnecessária. O mesmo decreto 235 é claro também indicar que artigo 18, que vai produzir a prova quando a autoridade do julgador entender necessária. O acordo recorrido analisa o pedido de perícia em tópico próprio, já na abertura do voto vencedor, concluindo que, sendo assim, nenhuma circunstância há que justifique a perícia pleiteada, e nega a produção da perícia. A inconformidade da defesa com o resultado do julgamento não significa que houve alguma mácula no procedimento. Muito ao contrário, é justamente porque as partes podem não se conformar com a decisão proferida pela primeira instância de julgamento que o processo administrativo prevê a existência de uma segunda instância, onde a remuneração pode ser trazida para nova análise por novos julgadores, de modo que, havendo entendimento diverso na instância recursal, a decisão preliminar pode ser modificada. Por esse motivo, quanto a essa parte do recurso, voto por negar provimento. Quanto à reforma da decisão da primeira instância, conversão em diligência. Requer, em seguida, o recurso voluntário, a reforma da decisão de primeira instância para que seja convertida em diligência. Tá? Ele volta a bater na questão de que ele quer uma diligência. Eu vou contra-argumentar aqui de que eu não vejo essa conversão em diligência como necessária, porque o acórdão foi bem claro a dizer as provas que faltariam para que ele tivesse o provimento integral. Tá? Bastava ele juntar a documentação desse outro NIF, dos imóveis, para verificar se estavam registrados aquela reserva na matrícula. E ele optou por não fazer isso, optou por simplesmente reproduzir os argumentos. Tá? Então, eu nego o provimento quanto a essa parte também. Da compensação da reserva legal, ausência de provas. No que diz respeito ao cerne do presente feito, justamente a manutenção da glosa da área de 1.687 hectares, desde que o motivo alegado pelo acordo recorrido para sua manutenção foi, transcrevo aqui o motivo do acordo, pela aceitação da tese. Trago de pronto essa motivação e destaquei a indicação feita pelo acordo recorrido quanto à documentação que poderia ter sido trazida aos autos pela defesa, pois, a meu ver, a questão central da presente demanda restava muito simples de ser desvendada. Da leitura do acordo recorrido, se pode extrair com facilidade que a tese da defesa de que a área de preservação permanente declarada foi acolhida, cabendo tão somente instruir os autos com as provas requeridas na diligência, novamente indicadas no trecho sublinhado acima. Mas, como acima já indicado na análise dos tópicos iniciais desse voto, a defesa optou por outra via. Em lugar de simplesmente trazer aos autos das provas que comprovariam que a área sobre a qual a glosa foi mantida também deveria ser considerada como área de preservação permanente, optou por desconstituir a decisão proferida.
e o que parece até incompreensível, desconstruir uma decisão que lhe foi favorável na tese defendida, bastando para sua muito provável confirmação pela instância superior, comprovar que a glosa mantida também já deveria ter sido afastada à luz dos documentos que comprovam, mas referidas provas não foram trazidas aos autos. A propósito, transcrevo abaixo parte do voto no acórdão tal, cujo elemento transcrevi parcialmente acima, que trata muito bem da questão. No que se refere às provas, faz-se necessário que as alegações do recorrente sejam basadas, além da escrituração contábil fiscal, documentação hábil e idônea que a lastreie, como notas fiscais de aquisição e pertinência de insumo do processo produtivo. Aliás, a questão de quem pertence ao ônus da prova é muito bem definida no Código de Processo Civil. Tá? É um voto que fala com relação ao ônus da prova. Tá? Então, por entender que a recorrente não trouxe aos autos a simples prova de que aquela área de preservação permanente em condomínio está averbada devidamente nos imóveis que ela pretende abranger, eu estou mantendo a decisão de primeira instância, votando por negar o provimento ao recurso. É isso. Não, só estou ajeitando o microfone aqui. Senhores, está aberto aí o debate. Sim, isso é uma questão de votação. Alguém está dúvidas? A Ludmila já levantou a mão, então, por favor, com a palavra, Ludmila. Você me desculpa, Caio, se eu perdi essa parte aqui enquanto eu estava analisando os autos. Há um tópico destinado da questão da compensação e também uma linha argumentativa, né, que você até chegou a mencionar isso, mas eu também não vi no corpo do voto, da questão do não confisco, que para mim, pelo menos, seria o caso da gente consubstanciar isso no voto da súmula 2, que nós não vamos fazer nenhum tipo de manifestação. Só com relação a essa compensação, esse capítulo desse recurso, que fala dessa compensação da reserva legal, teria como esclarecer ele melhor? Esclarecer no que sentido? Qual é mais fácil você colocar a dúvida? É porque eu não vi, e aí, eu peço desculpa se eu perdi essa parte, porque ele tem esse capítulo destinado a essa suposta compensação da área de reserva legal com outras áreas. Isso, esse é o ponto fundamental da defesa dele, tá? Tá. Ele alega que essa área, porque essa área foi a única que foi mantida, tá? Então, a alegação dele é de que esse imóvel, ele possui praticamente toda a sua área como reserva legal em condomínio com 2 NIFs diferentes, que se referem a duas áreas, a várias áreas que estão reunidas em cada um desses NIFs, da mesma empresa, na mesma região. Tá? São reflorestamentos para a produção de carvão. Tá? Então, o que acontece? Ele tem uma série de áreas que são aproveitáveis para o reflorestamento, e que ele optou por fazer o reflorestamento na área toda, sem respeitar a reserva legal. Uhum. E essa área aqui é uma área montanhosa, onde o aproveitamento por reflorestamento seria de menor potencial, então ele optou por deixar toda essa área como reserva legal e aproveitar toda essa área, que é praticamente o imóvel todo, nessas outras matrículas. A DRJ acolheu essa tese, tá? Que é a previsão legal para isso. Tá? Uhum. Só que a DRJ disse o seguinte: ok, nós acolhemos essa tese, só que nós precisamos de prova de que essa reserva legal está devidamente matriculada nas matrículas desses outros imóveis. Uhum. Para que depois, simplesmente para controle, para que amanhã depois você não venha alegar que essa reserva vale também para outros NIFs que não estão relacionados aqui no lançamento. Uhum. Tá? Como havia sido baixada em diligência antes do julgamento da DRJ, tá? Como ela já tinha esse entendimento, ela já pediu esses documentos naquela
solicitação de diligência. Para um dos NIFs, esses documentos foram trazidos. Para o outro, não. Então, a área que a DRJ não acolheu, não é porque não aceitou a tese, ela aceitou. Simplesmente a empresa não demonstrou que ela estava registrada na matrícula dos imóveis daquele outro NIF. Só isso. Uhum. No recurso voluntário, ele não trouxe essa prova também. Ele optou por trazer essa argumentação de que a inércia do acórdão, de que o acórdão é nulo, que falta motivação, e em vez de trazer a documentação que iria demonstrar. Tá? Você colocou com relação a confisco, eu confesso que eu não estou lembrado aqui de ter essa argumentação. Se permite só uma observação, Ricardo, Caio, talvez você esteja pensando também um pouco aqui no seu voto, é que você, por exemplo, aqui, você explicando aí, está bastante claro, né? Mas aqui, por exemplo, você diga assim, da leitura do acórdão recorrido se pode estar em capacidade que a tese de defesa de que a área de preservação permanente declarada foi acolhida, não é a área de reserva legal, no caso, né? Que não foi a área de preservação permanente. O que está ali já é a área de reserva legal, então teria de mudar isso aqui. Tá? É uma coisa diferente, né? Preservação permanente é legal. E o que ficou para a área de preservação permanente, se não me engano, já foi até acatada lá pela fiscalização ou pela DRJ, que está em jogo, essa questão da reserva legal e da prova da área de reserva legal nesses outros imóveis. Então, Isso. É só a área de reserva legal, na verdade, o lançamento. De mudar aqui teu voto, tá? Corrigir. É bem diferente. Sim. Ele fala, Caio, na folha 436 do recurso, de que teve uma majoração de alíquota em caráter confiscatório. Eu acho que você chega a fazer até menção no seu voto. Quer ver? Lá, no recurso voluntário passa a demonstrar como deveria ser calculada a área tributável, que demonstra que a apuração feita levaria a exação ao confisco. Aí é só porque, como eu vi no recurso, e aí aqui na... Não, isso tem que se pronunciar, senão dá embargo, tá? Sim. Eu preciso verificar com calma isso daqui, se não tiver, eu com certeza vou colocar, porque realmente agora não estou verificando. Quer pedir uma vista de mesa, de repente? Pode ser. Até porque esse processo, ele é igual ao outro, ao 31. Tá? São só exercícios diferentes. Então, o que se aplica nesse, se aplica no outro também. Ok, fica então a vista de mesa, esse processo retorna aí, a gente pode ir a princípio para tarde, vamos fazer assim, ele fica para tarde, num horário não definido pela tarde, tá? Que vai ter os processos meus, do Leonan depois, e também você dá uma verificada até desse momento em diante, e quando de tarde aí, a gente dá uma volta para ele, ok? O 30. Então a gente passa então para o item 32, fica a vista de mesa, 31. Na verdade, vista de mesa, o Mário pede uma vista de mesa, né? Que alguém tem que pedir uma vista, né? Não é o próprio relator. Então, pode pedir vista de mesa, Mário? Sim, eu tinha levantado a mão justamente para fazer o Ludmila pediu vista de mesa, então fica aí a Ludmila dá uma olhada melhor no processo e o Caio aproveita a oportunidade também para eventualmente dar uma revisitada nele, né? Então, vamos passar para o item 32 da pauta, agroflorestal Campo Alto, também relatoria do Dr. Caio. Pode prosseguir, Caio, 32. Ok. O agroflorestal Campo Alto, parece que nós tivemos aí uma leva de lançamentos de TR da mesma área ali de Santa Catarina. Tá? Quem que já relatou ali algum caso desse? Mas eu vou resumir aqui. É um recurso voluntário apresentado contra o acordo de primeira instância, cuja ementa foi a seguinte, tá? Aí mantido procedimento em parte. Conforme indicado na impugnação, eu utilizei o relatório da impugnação aqui, que ele era
mais sintético do que o do acordo. A impugnante recebeu intimação fiscal para apresentar os documentos que comprovassem a regularidade dos dados declarados na DITR 2003. Em razão da complexidade dos documentos exigidos, a impugnante não conseguiu apresentá-los a tempo, razão pela qual, em 20 de dezembro de 2007, foi emitida a notificação de lançamento com a glosa dos valores declarados como área de preservação permanente e de utilização ilimitada, alterando-se ainda o valor da terra nua de acordo com o valor da CIFT. Tal procedimento resultou na redução da área, a fiscalização glosou integral, tá? Glosou a área de utilização limitada para 0, glosou a APP também para 0 e rebaixou o grau de utilização, para 2%. Ainda majorou o valor da terra nua de 416 mil para 1.258.000. Como consequência imediata, a alíquota tributária aumentou de 6% para 8,6%. A glosa da área de utilização limitada e preservação permanente, bem como a majoração do valor da terra nua, acarretou na alteração do imposto devido de 1.300 e tanto para 108 mil. Tá? Inconformado com essa exigência, a recorrente apresentou os seguintes argumentos de defesa. Seria nula a notificação de lançamento, pois realizada por autoridade incompetente. Já disse que a auditoria da Secretaria da Receita Federal do Brasil não teria competência para emitir juízo de valor relativamente à área ambiental, que consta da declaração de TR, matéria essa feita à fiscalização do IBAMA e do INCRA. Haveria evidente incompatibilidade entre as informações utilizadas pela RFB e a efetiva situação do imóvel, que, por isso, resultaria em ofensa ao princípio constitucional da vedação do confisco. Conforme a prescrição do decreto 750/96, a área em questão estaria dentro de reserva de Mata Atlântica, e por isso haveria indisponibilidade de sua utilização comercial pela proprietária. A área de preservação permanente estaria devidamente comprovada pelo ADA, pelo mapa de uso do solo e pelo laudo de avaliação. Da mesma forma, a área de reserva legal também constaria do ADA, do mapa de uso do solo e do laudo de avaliação, que implicaria a utilização do cálculo percentual da reserva legal. O valor da terra nua estaria em desacordo com a realidade espelhada pelo laudo técnico de avaliação. Exposto nos itens acima, estaria na alteração do grau de utilização da área em questão, por sua vez, resultaria na alteração da alíquota de ITR. Deveria ser afastada a exigência dos juros de Mortimer, determinado pela notificação de lançamento. Se dada a procedência em parte a impugnação, tem sido acolhida integralmente a argumentação relativa à área de preservação permanente, foi a recorrente cientificada a decisão em 31 de março, interpôs recurso em 14 de abril, onde alega, ela vai repetir a maior parte da argumentação, o argumento que a indicação da Fazenda Coriço estaria inserida dentro da área de abrangência da Mata Atlântica, não teria sido analisado pelo acórdão recorrido, mas apenas repete o requerimento de que a notificação de lançamento seja declarada nula, sem argumentar pela nulidade do acórdão. E, incompreensivelmente, repete a argumentação relativa à área da preservação permanente, mesmo tendo essa mesma argumentação já sido aceita pelo acórdão. Repete a argumentação segundo a qual a área de reserva legal estaria indicada em ADA, e aí ele simplesmente repete os argumentos. Tá? Transcrevi aqui o pedido, passando para o voto. Oi, presidente. Gente, caiu aqui, eu vou ter que colocar para gravar de novo, tudo bem? Bom dia. A nossa conexão caiu, eu vou precisar reiniciar a gravação. A tua gravação está correndo, né, Mário? Sim, tá. Eu tive que dar uma pausa aqui agora. Aqui tá normal, continua funcionando bem. Tá. Caiu agora ou você está retomando? Isso, vou começar agora. Começar agora? Pode começar. Tá bom? Improvisar. Presidente, iniciar a gravação. Ok. Pode retomar então, Caio. Tá bom. O recurso é tempestivo e no que diz respeito a esse quesito deve ser conhecido. Entretanto, no que diz respeito às matérias objeto do presente recurso voluntário, há uma parcela que não pode ser aqui admitida, pois lhe falta o requisito fundamental do interesse processual. Segundo o acórdão recorrido, verifica-se que, sobre a exigência relativa a 940 hectares glosados a título de área de preservação permanente, estou decidido que, nos presentes autos, o ADA tempestivo para exercício do lançamento informa a existência de 940 hectares de preservação permanente para o NIF do imóvel, devendo ser aceita esta área.
retificando-se a linha 2 do demonstrativo de folhas 49. Como se pode ver, no que diz respeito à APP, a decisão de primeira instância foi inteiramente favorável à recorrente, não havendo interesse processual em sua argumentação a esse respeito nesse recurso comunitário, não devendo ser conhecida a argumentação que consta do item D intitulado da APP é comprovação pelo ADA. Dito isso, passa a analisar o recurso voluntário em que os argumentos são apresentados. Nulidade da notificação de lançamento, autoridade incompetente. Primeiro, o recurso voluntário é repetição do que já foi apresentado e analisado pela Corte de Primeira Instância e diz respeito à suposta incompetência da autoridade lançadora para o exame da matéria em questão, argumentando o recurso voluntário que a glória da área indicada como de utilização limitada é ilegal e abusiva, eis que é realizada por autoridade incompetente, porquanto, em que pese a competência da autoridade tributária para a verificação dos dados constantes da declaração de ITR, realizada pela contribuinte, para que seja possível exercer juízo de valor sobre matéria ambiental, necessariamente deveria estar respaldada por laudo técnico emitido por autoridade ambiental, isto é, pelos técnicos do IBAMA e do INCRA. Aí ele cita a lei 9393, e eu vou refutar essa alegação. É descabida a arguição de nulidade da notificação de lançamento, tendo em vista a alegada incompetência do auditor fiscal para se pronunciar sobre matéria ambiental no que pertine à fiscalização do cumprimento das obrigações tributárias relativas à ITR, desde que essa competência é dada pela Lei 10.593, de 2002, e seu artigo 6º define quais são as atribuições do auditor fiscal. Tendendo a previsão do parágrafo 3º acima, o decreto 6.641 prescreve que os ocupantes do cargo de auditor fiscal, em caráter geral e concorrente, poderão ainda exercer atribuições inespecíficas da carreira de auditoria, desde que inerente às competências da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Considerando que não há a menor dúvida de que a administração e fiscalização do cumprimento das normas atinentes ao ITR é de competência da RFB, desde que o auditor fiscal da RFB é competente para praticar os atos que praticou nesses autos, não cabendo se falar em nulidade do procedimento por esse motivo. Não bastasse isso ainda, é ainda importante lembrar que o decreto 70/1935 atribui ao auditor fiscal a incumbência de realizar, de ser auxiliar de perícia, né? Quando ele terminar a perícia nos autos, essa perícia, o representante está fazendo é um auditor fiscal. Como bem se pode ver, se fosse o caso de determinação de realização de perícia, no presente caso, a lei atribui ao auditor fiscal a competência para, em nome da União, atuar como perito, o que somente reforça a competência da mesma autoridade para os atos aqui praticados. Por fim, analisando por inúmeras vezes a arguição semelhante, porém relativa à necessidade do auditor possuir registro de contador perante os órgãos competentes, já é entendimento formulado deste Conselho que, aí eu trago com a súmula número 8, que eu trouxe mais como um argumento, né, de que o auditor não precisa ter uma competência específica. Não por outro motivo, a recente decisão da segunda turma ordinária da 4ª Câmara, o Conselho decidiu no lançamento de ITR, como neste caso, que a competência do auditor é atribuída por lei, não lhe sendo exigida habilitação profissional específica e nível superior ou existe na ordem de classe. Por todo esse motivo, nega o provimento à arguição de nulidade do lançamento por incompetência da autoridade lançadora. Princípio do não confisco. Ainda quanto à nulidade do lançamento, argumenta o recurso voluntário que é sabido que um dos objetivos do ITR, bem como da definição do seu cálculo, é o combate ao uso especulativo da terra. Aí ele vem trazendo uma argumentação de que a exigência é confiscatória. Não há também a menor condição de acolher os argumentos da defesa relativamente a se considerar que o lançamento fiscal é nulo por ofensa ao princípio constitucional do não confisco. Isso não porque se esteja aqui valorando a exigência como sendo ou não confiscatória no que diz respeito ao valor exigido, conforme indica a doutrina mencionada pelo recurso voluntário e acima transcrito. Não, o óbvio para a negativa de acolhimento da tese defendida é outro. Como bem se pode apurar na notificação de lançamento, também na própria descrição dos fatos feita pela impugnação do sujeito passivo, transcrita no relatório desse voto, o lançamento presente decorre da não comprovação pelo notificado dos valores declarados em sua declaração de ITR, no exercício de 2003, mesmo após intimada a fazê-lo e ainda na fase de fiscalização. E tendo deixado de comprovar os valores declarados conforme intimada, aplicou corretamente ao caso o que determina o artigo 14 da Lei 9393.
Dessa forma, acolher o argumento de defesa de que a exigência fundamental no artigo 14 resultaria em violação do princípio constitucional do não confisco, implicaria a declaração incidental de que o referido artigo é, por essa ofensa, inconstitucional. E conforme o entendimento simulado desse Conselho, o Conselho não tem competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade da lei. Assim, estando o lançamento corretamente fundamentado na legislação vigente, não há que se falar do processo administrativo fiscal a condicionar suas disposições de maneira que sobre essa matéria nega provimento ao recurso. Na ausência da análise do decreto 750, né? Esse decreto 750, ele declara a área em que está essa fazenda como reserva de Mata Atlântica, tá? Conforme indicado acima no relatório, na impugnação, a recorrente se insurgiu contra o lançamento, pois, no seu entendimento, o decreto 750 tornou indisponível a área em questão, argumentando naquela peça de defesa que a fazenda Curisco encontra localizados na área de abrangência da Mata Atlântica, como demonstra através do ofício número tal. E aí ele passa a argumentar com relação a essa vedação do ITR. Apesar disso, o recurso voluntário recorrente não pede a nulidade do acordo, mas sim a nulidade da notificação. A argumentação dele é que o acordo não se pronunciou sobre esse decreto, tá? O que seria o caso de uma declaração de nulidade do acordo, tá? Porque expressamente ele não tem, mas ele aborda a matéria, tá? E pronto, podemos afastar essa argumentação de nulidade do lançamento. A falta de apreciação das razões de defesa do acordo recorrido é motivo de nulidade do acordo no longo do lançamento. O acordo proferido sem análise de todas as matérias de defesa suscitado pelo contribuinte em subordinação implica cessamento de defesa e esta nulidade do acordo. Entretanto, o recurso voluntário não pede a nulidade do acordo recorrido, mas sim da notificação de lançamento. E quanto a esse pedido, deve ser negado o provimento ao recurso. A eventual mácula do acordo não atinge a notificação de lançamento. Já no que diz respeito ao acordo, apesar de não ter sido requerido no recurso voluntário, entendo que a análise dessa hipótese de nulidade deve ser feita no mesmo de ofício. Tá? Eu tenho um texto pronto aqui com relação a isso, de que mesmo ele não argumentando essa análise do cerceamento de defesa, a gente deveria fazer de ofício, tá? Por conta do artigo 41 do CARF. É um entendimento que eu tenho com relação a isso. Tá? No presente caso, entretanto, tenho convicção de que a nulidade não atinge a decisão de primeira instância, uma vez que, sem sombra de dúvida, a argumentação contida nesse tópico da impugnação diz respeito à glosa da área indicada como reserva legal. E a esse respeito, o acordo recorrido traz um tópico específico em que pese não indicar textualmente estar tratando desse item da impugnação, é certo que trata da matéria impugnada. E sendo assim, penso que não ocorreu no presente caso cessamento de defesa que implica a nulidade do acordo recorrido com fundamento no artigo 59.2 do decreto 735. Quanto à área da fazenda Curisco estar inteiramente localizada em área de Mata Atlântica, prende-se a argumentação da recorrente em informações dos autos em que o IBAMA de Santa Catarina informa a pedido que eles trazem essa informação do IBAMA que é bem anterior aos fatos, tá? Bastante anterior. Tá? Eles fizeram esse pedido lá em 92, eles fizeram esse pedido para informar ao INCRA essa situação da fazenda. E o IBAMA deu esse ofício. Nesse ofício da então proprietário do imóvel em referência a Indústrias Bonet, a superintendência do IBAMA em Santa Catarina atesta que em 17 de janeiro de 92, a área da fazenda Curisco estaria dentro dos limites da Mata Atlântica para fins de comprovação perante o INCRA. E tal descrição foi prestada nos autos em exatos termos em que requerida em 92, 9 anos antes do fato gerador do tributo. Estou situando esse lapso temporal não para desqualificar a informação contida na declaração, mas apenas para nos situar quanto a um fato destacado pelo acordo recorrido e que me parece define a questão que se discute. A reserva legal não foi averbada no registro de imóveis antes do ocorrência do fato gerador do tributo aqui vigido. Se constar os documentos do imóvel que consta dos autos, não há nenhuma averbação desse fato naquelas matrículas. Destaca essa informação, pois foi justamente este o motivo pelo qual o acordo recorrido rejeitou a impugnação no que diz respeito à glosa da reserva legal.
Aí eu trago o trecho do acórdão aqui que negou o acolhimento. Em recente decisão, a Câmara Superior decidiu nesse sentido. Tá? O acórdão da Câmara Superior, conforme o próprio recurso voluntário indica, tá? O próprio recurso voluntário diz que não tem matrícula da reserva legal. Dessa forma, já está claro ainda que esteja com razão a recorrente que toda a área da fazenda constitucional na Mata Atlântica temos que a pretendida aceitação dessa área como área de uso limitada na declaração, aqui eu talvez tenha cometido um engano. Requer a averbação da área na matrícula do imóvel e, conforme se apura os documentos que constam dos autos, expressamente reconhece recursos voluntários, esse registro não existe. Assim, nego o acolhimento, provimento essa questão. Da área da reserva legal, considerando que o item D do recurso voluntário não foi conhecido por falta de interesse processual, que é da APP, passa a analisar a reserva legal. A Receita determinou ainda a glosa de 252 hectares da área de reserva de floresta legal por entender que não existe comprovação da área declarada. Na análise do ADA, constata-se que a recorrência declarou a existência de 252 hectares da área delimitada. O mapa de uso da fazenda Coriz, que institui a impugnação, tem, com o laudo da avaliação da área, demonstram a regularidade da área declarada no ITR 2003. No presente caso, a fazenda Coriz se enquadraria na hipótese 2 mencionada. Tá? Analisando essas argumentações, como vemos assim, o recurso formulário confirma que a reserva legal não está averbada na matrícula do imóvel rural em questão, porém alega que esse registro não é requisito para fins de isenção do ITR. Aí aqui eu trago o entendimento deste conselho segundo o entendimento do STJ. Entretanto, adverso, que é adverso, do voto ao acórdão da Câmara Superior, cuja ementa reproduzir abaixo. Assim o extrai. Discute nesses autos se a averbação da área de reserva legal no registro imobiliário é condição para reconhecer ou não a incidência do ITR. E a Câmara vai decidir que não é, que é a exigência. Né? Então, eu estou seguindo esse entendimento aqui. Por esse motivo, adoto as razões desse recurso, nesse voto, e nego o provimento ao recurso voluntário nessa parte. Sobre o valor da terra nua. Sobre o valor da terra nua, eu vou tentar até ser um pouco mais rápido aqui. A DRJ não acolheu o laudo que ele apresentou, porque... Só falar uma coisinha rapidamente, a gente chegou meio-dia, tá? A gente vai fazer o seguinte, vai terminar a leitura desse voto, colher a votação, desse item da pauta, depois a gente vai dar um intervalo de 1 hora a partir daquele momento que a gente encerrar a votação, ok? Tá bom. Só terminar, como já está no final, a gente termina isso aqui, faz a votação e depois aí uma pausa de 1 hora exatamente. Então, pode prosseguir. Tá. Sobre o valor da terra nua, a DRJ já não aceitou a argumentação da empresa, porque o laudo não atende às normas da BNT. Tá? Ele, especificamente com relação à necessidade de citação daqueles 5 imóveis, tá? Ele não traz 5 imóveis, traz 3 imóveis, e por isso a DRJ manteve. Eu estou indo nesse mesmo sentido, mas eu faço também várias indicações aqui, de que esse laudo, ele de início, assim, ele parece só ser um simples erro de digitação, mas ele indica, já no item 3 do laudo, que estaria tratando de imóveis do município de Luiz Alves. Eu vou colocar isso no voto, né? Isso está no voto, se vocês forem ler. O município de Luiz Alves é um município ali pertinho de Florianópolis. Tá? Essa fazenda, ela fica para lá de Blumenau, indo no sentido oeste do estado. São regiões completamente diferentes. Tá? Completamente diferentes. Essa região onde está a fazenda é uma região de reflorestamento, de produção de madeira, de indústria moveleira e tudo. A região de Luiz Alves é uma área de litorânea, onde, inclusive, a maior parte é de produção de arroz. E lá para frente, no laudo, a hora que ele vai analisar outros dados com relação ao município, ele vai citar campos de arrozais, sabe? Em momento nenhum ele cita reflorestamento. Para mim, o que ficou bem claro é que o laudo foi
pegou de Luiz Alves e colou aqui. Tá? Então, também por esse motivo eu não estou aceitando esse valor da terra nua. Aí a retificação da alíquota é uma decorrência da aceitação ou não dos argumentos da defesa. Como eu não estou aceitando, não vai ter retificação de alíquota. Exclusão de multa e juros de mora, aí eu apliquei lá a súmula do CARF e não acatei. Então, o meu voto é pelo conhecimento parcial do recurso, para não enfrentar a matéria da APP e negar-lhe provimento. Ok, eu vou, então, só fazer uma observação, assim, que em relação à questão do decreto, né, eu também vou concordar, mas, assim, muito em função também, porque, por si só, o argumento da falta de averbação, ele já é suficiente para não acatar a argumentação do contribuinte. Eu acho que talvez a DJ devesse ter enfrentado e seria um caso de omissão em outras circunstâncias, mas como aquele argumento por si só já é suficiente, a meu ver, né? Então aí eu nesse caso eu estaria também sem reparos e, enfim, é só fazendo essa manifestação. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Então eu vou passar a votação aí. Leonardo? Eu faço uma distinção entre Mata Atlântica e Reserva Legal. Eu não confundo os institutos, inclusive li no voto anterior, mas eu também não vi aqui que ele tratou com Mata Atlântica aqui na impugnação. Então, acho que a gente pode avançar. Ok, então... Não é isso? Na impugnação não tem nada de Mata Atlântica, não. Não vejo, não, aqui. Não, na impugnação tem sim. Eu não vi, não. Esse decreto 750 que ele cita é um decreto que declara... é um decreto que cria uma reserva de Mata Atlântica ali na serra, ali, onde essa fazenda estaria situada. E é isso que ele alega que não foi analisado pela DRJ. Porque eu não estou vendo aqui na impugnação, página 143. Eu não estou vendo nada sobre mata. Seria essa declaração. Inclusive, boto para rastrear aqui no documento. Na impugnação. Qual página que você está vendo? 143 em diante. Não, a impugnação está na folha 2. E essa 143 é o quê? Boa pergunta. Eu acho que essa da folha 143. Eu acho que eu estou no outro processo, desculpe. A impugnação desse daqui está no início, já na abertura do volume. Ele começa pela impugnação, inclusive. Porque se ele está falando de Mata Atlântica, então não se confundiria com reserva legal. Então não precisaria de averbação, precisaria de outros requisitos. Precisaria de um laudo para testar estágio médio avançado de regeneração. Isso também não tem. Mas aí é um mérito. Mas a DRJ apreciou isso ou tratou tudo como reserva legal e exigiu apenas a averbação? Ela tratou. Nenhuma averbação de reserva legal. Está esclarecido, Leonardo? Está
esclarecido, esclarecido. Ok, então vou... Mário, cadê você? Vou voltar esse aqui, tá? Eu acho que vai cair Oh, caramba. Eu não sei se Mário voltou. Estou de volta. Já notou? Voltou. Tá. Então, ok. O problema é que você me chutou do Vai, tá celular. Eu estava no Microfone. celular, você me tirou. Mário? Sim. Não, só explicando que eu caí e entrei pelo celular. Liga o microfone. Com o microfone ligado, você ouve, né? É melhor. Não, eu estava explicando que eu caí e eu entrei pelo celular, você me chutou do celular. Pois é, mas é que eu não vi imagem. Entrou só a tela escura do celular, não entrou Tá bom. a imagem, então eu não entendi o que estava acontecendo. Ok. Mas deu para acompanhar, eu vou acompanhar o voto do conselheiro Caio. Ok, Martim. Acompanho também. Ricardo. Acompanho o relator. Ludmila. Eu posso pedir uma vista de mesa e a gente... Oi? Tá ouvindo? Tô vendo. Oi? Vista de mesa, então, para a doutora Ludmila. Obrigada, gente. Ok. Então, eu vou encerrar aqui amanhã, tá? Pedir para assistente encerrar a gravação, que a sessão da manhã desse dia está encerrada. Vamos fazer o seguinte, já pode desligar, tá? Gravação finalizada.